Essa aqui é uma foto do Iguaçu, né? Eu vou falar primeiro sobre monitoramento da visitação. Eu compartilhei uma publicação com vocês, não sei se a professora mandou, mas eu vou falar hoje sobre duas publicações que saíram recentemente, e assim vocês podem ter acesso às informações mais detalhadas depois. Tudo que eu vou estar falando está disponível no site, eu vou passar alguns links no final para vocês. Então, isso é um tema importante e dependendo do público que eu estou falando essas informações, eu começo explicando que o turismo também é um serviço ambiental prestado pelas unidades, né? Então, se a gente olhar lá os serviços ecossistêmicos culturais, né? Você tem aí a recreação, o turismo como um deles, né? E entre os serviços ambientais, ele é o mais estudado pela questão de pagamento por serviços ambientais, né? Então, as metodologias para avaliação econômica são já bem desenvolvidas e já são utilizadas no mundo inteiro, assim, mais ou menos da mesma forma. Então, ele hoje em dia ele é bem reconhecido por essa questão do valor econômico, né, que ele gera que as unidades geram para a sociedade. Então, essa aqui é a publicação, né, que foi feita agora, saiu recentemente, não deve ter 2 meses, né? Foi a primeira vez que a gente conseguiu compilar os dados. A gente compilou 20 anos de dados de turismo em áreas nas unidades de conservação federais. A gente tem a publicação, não fica claro, não aparece na publicação, mas a gente fez um banco de dados, tá? Com esses 20 anos de visitação para ficar disponível para pesquisa. Então, é a primeira vez que a gente tem um banco de dados para quem quiser fazer pesquisa com o número de visitantes, tem lá. A gente tem número de visitantes por mês, tem por categoria, tem pagantes e não pagantes, então tem bastante informação que dá para usar, né? Então, basicamente, um pequeno histórico, né? A gente começou a coletar dados sistematicamente de todas as unidades, tem unidades que têm dados mais antigos, Tijuca, Iguaçu, né? Mas a gente, como instituição, em nível federal, de sede, né, a gente começou a compilar desde 2000. De 2000 a 2007, a gente consolidava os dados no IBAMA, né? E era basicamente Parque Nacional. A gente só olhava, isso representa a cultura que a gente vem amadurecendo, né? Até 2007, turismo para a gente era Parque Nacional. A partir de 2008, a gente começa uma discussão interna na casa de que a gente precisava melhorar isso e trazer outras categorias para dentro da perspectiva do uso público, né? Florestas nacionais, reservas extrativistas. Então, de 2008 a 2017, começa esse esforço, né? Um esforço de capacitação bem grande que a gente teve no ICMBio, dos nossos servidores, né? Nós mesmos de Brasília e dos nossos colegas, porque o ICMBio é um órgão de biólogos, engenheiros florestais, né, geógrafos, mas não tinha turismólogo, por exemplo, né? Então a gente teve que aprender mesmo assim já na prática, aprender academicamente, né? Então nesse período acontece essa inclusão de outras categorias. Em 2018, 2019 a gente começa realmente a sistematizar um método, né? Então a gente foi estudar o sistema americano e de outros países, o argentino, e a gente cria uma instrução normativa, e aí a gente passa a definir o que a gente estava contando, porque até anteriormente, cada unidade contava o que queria, né? Então, a partir de 2018, 2019, a gente passa a contar a visita, né? Então, não é mais visitante. O que isso quer dizer? Uma pessoa que entra 2 dias seguidos na unidade, ela é contada 2 vezes, né? Porque ela está utilizando a área por 2 dias. Isso é importante, por exemplo, a gente tem dados que nem Noronha, que mostrava assim 60 mil visitantes por ano e passou a mostrar 300 mil visitas, né? Por causa que eram pessoas que ficavam lá 7 dias e a gente contava como um visitante só, uma visita só, né? Então a definição do método de contagem está sendo bem importante. A partir de 2019, todas as unidades têm que mandar para a gente o número de visitas e o método de aferição. Né? Então, como é que está sendo essa contagem? É contagem direta, é contagem indireta, é estimativa, né? Para isso, para a gente poder ter dados cada vez mais confiáveis. E em 2020, a gente publica o primeiro relatório, né, que é esse que eu estou falando para vocês, é a nossa base de dados, e também a gente acabou de publicar o nosso manual. E vou mostrar no finalzinho para vocês. Então, hoje a gente tem um manual
que as unidades podem ver qual é o tipo de método que elas vão usar, como que faz uma árvore de decisão para poder escolher a melhor estratégia para cada tipo de unidade, né? Porque você tem unidades com apenas uma entrada, você tem unidades que você tem entrada por todos os lados, que nem a Chapada Diamantina, né? Você tem unidades que são APAs, que você tem praia. Como é que você conta, como é que você faz estimativa, até que ponto que você tem que... Como é que você trabalha com esses dados, né? Então, a gente tem aqui, ó, de 2000 até 2005, a gente vê que basicamente tem, assim, o azul claro é os Cs, né, e o verde são parques. Então, até 2005 a gente só tem parques, né? Dali para frente a gente começa a contabilizar outras UCs, e hoje a gente pode ver que a gente tem mais unidades de conservação de outras categorias do que parques nacionais monitorados, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente. E a partir de 2019, a gente começou a contabilizar. Será que eu consigo tirar esse negocinho aqui de baixo? Aqui? Eu acho que não. Não estou conseguindo achar minha setinha aqui. Mas a gente teve, em 2019, 137 unidades das 336 que a gente tem, que mandaram dados para a gente. Praticamente todas as categorias de unidade de conservação, parques, flonas, rebios, ESECs, estações ecológicas, reservas extrativistas, APAs, reservas da vida silvestre, áreas de relevante interesse ecológico, monumentos naturais, mandaram dados, né? Só reservas de desenvolvimento sustentável que não. Então, hoje a gente tem uma fotografia bem mais realista do que é a visitação em parques nacionais e outras unidades de conservação no Brasil, no nível federal, né? Então, em 2019, a gente chegou à marca de 15 milhões de visitas. Para nós foi assim, a gente soltou fogos de artifício, né? Mas se a gente comparar com outros países, a gente está muito aquém ainda, né? Só o sistema de parques americano, e o sistema americano ele é dividido em 5 sistemas, né? Então, em nível federal, né? Tem os parques, que é um sistema, as florestas são outro sistema, as reservas de grandes... Os lagos artificiais é uma outra agência que faz o gerenciamento, as rebios é um outro sistema, né? E todos eles têm visitação. E só os parques nacionais, o sistema de parques nacionais, em 2019, né, recebeu mais de 300 milhões de visitantes. Então, quando a gente comemora 15 milhões, a gente vê que a gente ainda tem muito pouca visitação, né? E até quando a gente pensa em impacto, né, a gente vê assim o tanto que a gente pode fazer a visitação crescer gerenciando esse impacto, né? Porque a gente pensa que é só o número de visitantes que importa, mas a gente fala nos nossos cursos, né, que um visitante mal intencionado ele pode gerar muito mais impacto do que 1.000 visitantes bem comportados, né? Então, esse número de 15 milhões para a gente é uma marca importante, né? Aumentou 20% em relação a 2018, a gente teve um aumento real de quase 1 milhão, né? E um aumento no esforço de monitoramento, que é a questão de novas unidades mandarem dados para a gente, né? De 14%. Mais de 2 milhões só de novas unidades mandando dados para a gente. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente está monitorando isso desde 2017, né? O aumento real e a melhora no monitoramento, né? Como é que ela vem acontecendo. Então, em 2019, né, a gente continua Tijuca e Iguaçu como as unidades mais importantes do sistema, né? A gente tem a entrada da APA de Petrópolis, né, que é uma área que tem muita demanda ali, né? E a gente começou a ver, assim, que cada vez mais a gente não tem só parque nacional, né? Então, por exemplo, nessa lista aqui das 10 mais visitadas de 2019, a gente tem 4, 5 parques nacionais, 3 APAs, né? Um monumento natural, uma reserva extrativista, né? Então começou a diversificar bastante as unidades que recebem visitação, né? É claro que a visitação é diferente do que a visitação de um parque e de uma APA, mas a gente começou a fazer essa classificação inicial com todas essas unidades, porque outros sistemas, como por exemplo nos Estados Unidos, eles fazem a contabilização de áreas que são similares às APAs, por exemplo. Então, em Washington, você tem a praça dos 3 poderes deles, né?
que tem uma série de monumentos naturais. Toda aquela visitação é contabilizada como visitação do National Park Service, né? Então, a gente começou a entender que a gente poderia fazer essa contabilização de alguns tipos de área, né, de APAs, dependendo qual é o objetivo da visitação, nessa contabilização, porque, de alguma certa forma, a gente tem o gerenciamento sobre isso, né? E, só que para níveis de demonstração de gestão da visitação, a gente tem a lista das 10 mais, incluindo todas as categorias, né? Mas também a gente tem a lista dos 10 parques mais visitados, que são as unidades onde a gente tem a visitação, assim, o nível de gerenciamento é bem maior, né? E a gente tem no número 7 ali a Parados da Sé Geral, que são 2 unidades, mas que, na verdade, elas são uma unidade só, né? Na verdade, tem 2... No papel, elas funcionam como 2 unidades, mas na realidade, elas funcionam como uma só. Então, a gente tem 3 unidades com mais de 1 milhão de visitantes, né? E outras com entre 600, 200 e 100. Então, a gente já está tendo, assim, uma quantidade de unidades, uma demanda interessante que a gente já está conseguindo fazer esse gerenciamento, né? Aqui a gente pode ver, assim, ó, a linha preta são as visitas totais, que tem desde 2000, o ritmo que ela vem crescendo, a visita em parques nacionais, que é a linha azul, e a visita em parques nacionais concessionados, né? Então, a gente vê que as unidades concessionadas, elas têm um papel importante na visitação, né? Cerca de 100 milhões de visitantes em 2019. Essa visitação vem crescendo, né? A visitação em parques vem crescendo também, né? Até num ritmo maior do que a visitação em parques concessionados. Isso chama a atenção da gente, que a gente precisa também olhar para essas unidades, né? A gente chama a atenção da direção do ICMBio, que não são só as concessões que são importantes, né? Essa visitação também em outras áreas, ela é importante para, assim, novas concessões, mas como também para unidades que são geridas de outra maneira, né? E a gente vê o crescimento maior ainda das unidades que não são parques nacionais, né? Que também a gente está mostrando para o ICMBio que elas são também muito importantes para compor o sistema, né? Porque a gente não pode gerir cada unidade em si como uma unidade só, a gente tem que gerir um sistema de unidade de conservação e um sistema de oportunidades recreativas que a gente oferece nessas áreas, né? Então, a gente também mostra, a gente criou um índice que chama Classe de Atratividade Turística, que ela mostra como é que ela faz uma relação entre as unidades por quantidade de visitantes. Então, ali embaixo, vocês podem ver na tabela 3, você tem a classe de atratividade altamente intensiva, que são as unidades com mais de 1 milhão de visitantes. E aí você tem a gradação, né? Intensiva entre 100 mil e 1 milhão, extensiva entre 10 mil e 100 mil, semi-primitiva entre 1.000 e 10 mil, e primitiva com menos de 1.000 visitantes, né, por ano. E aí isso é importante para a gente, porque essa classificação facilita para a gente definir estratégias diferentes para a gestão dessas áreas. Então, por exemplo, a maioria das nossas unidades que tem visitação, elas são semi-primitivas e primitivas. A gente tem mais de 90 unidades nessa categoria. Só que, por outro lado, a gente tem apenas 160 mil visitantes, 156 mil visitantes, nessas unidades, né? Então, é uma visitação de baixa demanda, né? São unidades que a gente diz assim, que são as unidades faça você mesmo, que a equipe da unidade, com os brigadistas, com o trabalho voluntário, elas têm condição de oferecer a infraestrutura mínima, básica, para que a visitação possa ocorrer. Trilhas, campings, um centro de visitantes com uma exposição, por exemplo, feita em banner, né, que a própria equipe pode usar o plano de manejo de fazer, de maneira simples, né? São as unidades que a gente orienta que sejam geridas dessa forma. Do outro lado, a gente tem as unidades com mais de 100 mil visitantes, né, que são 22, e elas têm mais de 14 milhões de visitantes nelas, né? Então, assim, mais de 90% da visitação, 80 e poucos por cento, estão concentradas nessas 22 unidades, né? Essas são as unidades que elas precisam de concessão, porque tem muita demanda por banheiro, alimentação, estacionamento, que não é assim a competência do ICMBio gerir esses tipos de serviço de apoio à visitação. E as unidades com mais de 100 mil visitantes que não têm concessão, elas
são altamente candidatas a se tornarem unidades concessionáveis, né? Ou com outros tipos de delegação de serviço. E no meio, a gente tem as unidades extensivas, em que elas estão assim amadurecendo a gestão da visitação, elas estão, a população está mostrando que elas têm demanda para crescer, e aí a gente começa a estudar outros modelos, né, de gestão, como autorizações, permissões, e vamos entendendo qual é a aptidão dessas unidades para a gente oferecer o melhor modelo de gestão para elas. E aqui, para finalizar essa parte, a gente tem um gráfico de variação mensal do ano de 2019, e eu coloquei esse gráfico só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo esse ano, em 2020. Né? A gente fechou as unidades em fevereiro, ou março, a gente fechou as unidades no meio de março. Então, de março até junho, todas as unidades estavam fechadas. A gente teve uma perda aí de uns 5 milhões de visitantes nesse período. Né? Em julho, a Tijuca e Iguaçu foram reabertos no meio de julho. Em agosto, a gente recomeçou a abrir outras áreas, mas ainda a gente tem muitas áreas fechadas. Então, provavelmente em 2020, nós vamos ter menos de 7 milhões de visitantes. Eu acredito que a gente vai ter entre 5 e 7 milhões de visitantes em 2020. É uma queda de mais de 50% na visitação. Isso vai ter um impacto muito grande nas comunidades que vivem dentro e no entorno dessas unidades, né? Em toda a cadeia produtiva do turismo que vive dessas áreas. Né? Isso assim, tem, no longo prazo, a diminuição da visitação faz com que essas pessoas procurem outras formas de vida, outras maneiras de sobrevivência, né? E a tendência é que a não oferta de turismo faz com que muitas pessoas utilizem, aumente a demanda sobre o uso dos recursos naturais. Né? Então, isso é uma coisa importante também de se falar, porque a gente tem o impacto da visitação sobre o meio, né, que ela acontece, mas a gente também tem o impacto de não ter a visitação. Né? E a gente tem que avaliar esse trade-off, porque as unidades que não são valorizadas pela comunidade onde elas estão, pela sociedade onde ela está inserida, elas se tornam barreiras assim, a que as pessoas tenham um modo de vida delas, e as pessoas acabam utilizando essas áreas de maneira, às vezes, muito mais prejudicial do que se tivesse acontecendo a visitação. Né? Então, às vezes, mais do que a gente focar, por exemplo, só em compactação de trilha, a gente tem que olhar a visitação sempre de uma perspectiva maior. Né? Para facilitar, a gente está usando também uma técnica dos Estados Unidos, que é fazer infográficos. Né? Então, aqui só um exemplo de um que a gente fez com essa publicação. Então, a gente coloca as informações mais importantes nesses infográficos, para poder as pessoas que não querem ler o relatório terem uma base do que está acontecendo. Né? Então, algumas das informações que eu falei para vocês, elas estão apresentadas aqui nesse infográfico, que é mais fácil, essas pílulas de conhecimento que a gente divulga, WhatsApp, Insta, né? E para complementar essa informação do número de visitantes, eu vou falar um pouquinho das contribuições econômicas que as unidades geram, né, que é uma consequência do número de visitantes, e também uma publicação que a gente fez no ano passado, né, que a gente o terceiro relatório que a gente faz de contribuições econômicas, que é um relatório que a gente vem até o ano passado, vamos ver se a gente faz esse ano também, gerando anualmente, e que as unidades estão gostando bastante, porque é um tipo de informação que elas podem levar para a reunião do Conselho Consultivo, que elas podem mostrar para o prefeito, para a Câmara, para diversos setores da sociedade, para mostrar que as unidades não são barreiras ao desenvolvimento, e sim podem ser importantes estrategicamente para o desenvolvimento do município, por exemplo. Né? Isso não ser um discurso de opinião, isso ser mostrado com dados científicos, né, para essas pessoas. Então, essa aqui é a publicação, está no site lá também, vocês podem localizar lá. Em publicações diversas, vocês vão encontrar essas publicações. Né? E como é que é feita a contribuição econômica? Ela é uma metodologia que a gente adaptou da metodologia americana. Podem falar o que for dos americanos, mas em termos de gestão de áreas naturais,
os caras são muito bons, e a maioria das ferramentas que a gente usa hoje, inclusive o conceito de parques nacionais, veio de lá, né? E os caras são muito bons porque os caras são muito simples, na verdade. Né? Antigamente, para a gente sinalizar uma trilha, aqui no Brasil, a gente precisava arrumar um recurso, geralmente do PNUD, aí a gente fazia um edital, contratava um consultor, o consultor fazia o projeto para a gente avaliava, pagava o projeto, aí a gente fazia um outro projeto para comprar todo o material para poder montar as placas, fazia uma licitação, contratava uma empresa que ia lá, instalava tudo errado, e a gente ia ter um monte de problema para depois de uns 2 anos, 3 anos, a gente conseguir sinalizar uma unidade, né? E aí a gente aprendeu com os americanos a fazer a sinalização rústica. Então, com uma lata de tinta amarela e uma lata de tinta preta, por exemplo, a gente pode sinalizar uma trilha, 10 quilômetros de trilha, um grupo de 2 pessoas sinaliza 10 quilômetros de trilha por dia, né? Com 2 latas de tinta. Então, fazendo a sinalização rústica, não sei se vocês já viram aquelas pegadinhas que a gente está divulgando aí pelo Brasil. Então, esse é só um exemplo do que a gente pode muito simplificar na gestão, né? E no serviço público, a simplificação é ouro, né? Porque vocês sabem a dificuldade que a gente tem para poder gerir recurso. Então, contribuições econômicas, a fórmula é bem simples. É o número de visitas que a gente viu anteriormente, né? Vezes a média de gastos por visita. Então, a gente calcula quanto que o visitante gasta por dia e a gente multiplica pelo número de visitas e a gente tem aí o impacto direto da visitação. E para a gente ver o impacto total, ou a contribuição total, a gente utiliza os multiplicadores econômicos, né? Que vêm das matrizes de insumos e produtos que os economistas desenvolveram. Essa é a partezinha mais complicada, mas que a gente tem aí pessoas que fornecem esses dados para a gente. Então, aqui, só para vocês verem nessa publicação, a gente dividiu as unidades, e aí a gente pegou apenas as unidades que têm maior visitação, que são as que estão na categoria extensiva, intensiva e altamente intensiva. As de primitiva e semi-primitiva, a gente usou o mesmo perfil de gastos da extensiva. E aí, dentro dessas 3 categorias, a gente dividiu a visitação entre locais e não locais, né? Porque pessoas que moram no município, elas gastam diferente de pessoas que vêm de outros municípios, né? O visitante do turista, né? O turista é aquele que se desloca do seu município de residência para visitar uma área, né? Então, a gente dividiu todas as unidades nessas 3 categorias, incluindo a primitiva e semi-primitiva na extensiva, né? E aí a gente fez pesquisa, né, com os visitantes nessas 3 categorias, em algumas unidades, para perguntar como que eles gastavam, né? E aí a gente perguntou sobre acomodação, alimentação, gasto com combustível, transporte local, atividades que eles fizeram no dia da visitação, compras e outros gastos, né? E a gente chegou nesses valores aqui. Então, por exemplo, no extensivo, um visitante local, na Chapada dos Guimarães, ele gasta R$86 por dia, em média, né? E um visitante não local, ele gasta R$244. E aí a gente fez perguntando se os visitantes eram locais ou não, a gente viu que 80% da visitação lá na Chapada, por exemplo, é não local. Então, a gente pegou todo o número de visitantes que estavam nessa categoria, 80% a gente multiplicou por R$244, né? E 20% desse número do total a gente multiplicou por R$86. É bem simples, né, esse tipo de cálculo. E aí a gente tem os impactos diretos, que eu vou mostrar logo mais. E depois disso, a gente tem os multiplicadores, que eu vou explicar rapidinho como é que funciona. Então, a gente tem um grupo de visitantes indo num parque nacional, né? Só que, às vezes, antes de ir para a unidade, ou depois, por exemplo, eles vão no restaurante, né? Ou eles vão fazer uma compra numa lojinha que tem na frente da unidade, no município de entrada, ou tomar um sorvete. Então, o dinheiro que estava no bolso do visitante vai para o dono do restaurante, por exemplo, né? Só que o dono do restaurante, ele precisa comprar as coisas na feira, as coisas do produtor local, por exemplo, né? Que é a preferência do produtor local. Esses são os efeitos indiretos. Então, é quando o dinheiro começa a circular na economia. O dinheiro sai do bolso do visitante, vai para o dono do restaurante, e do dono do restaurante vai para o produtor local, né? Então, o dinheiro circulou 2 vezes na economia. E esse produtor, ele também vai comprar insumos, né? Ele vai comprar ferramentas, então esse dinheiro vai para a loja de ferramentas, ele fica circulando na economia local até uma hora que ele sai da economia local,
né, e vai para uma cidade maior, e assim vai. Ele vai comprar um carro, né, que não é feito ali, mas durante um tempo esse dinheiro circulou na economia local. Além disso, o dono do restaurante, ele tem funcionários, né? Então ele paga o salário para esses funcionários. E esses funcionários também vão na loja, no supermercado, também vão pôr gasolina no carro, né? Então esses são os efeitos induzidos. A gente fala dos efeitos indiretos, e esses são os efeitos induzidos que geram todos os efeitos multiplicadores na economia, né, que a gente usa para calcular. Então, aqui ó, a gente tem o resultado do ano de 2018, da visitação, que foi em torno de 12 milhões de visitantes, né? A gente tem as categorias, e a gente tem resultados em 4 tipos de variáveis. Quanto que gerou de vendas, né? Então, quanto que saiu do bolso dos visitantes e foi para as unidades, e foi para as pessoas, quanto que se gerou de empregos, quanto que se gerou de remuneração para os donos dos estabelecimentos e para os funcionários, e quanto que foi gerado de valor agregado ao PIB. Tem muitos números, eu vou focar só aqui no número de baixo, né? Então, considerando os efeitos diretos e os efeitos secundários decorrentes dos multiplicadores econômicos, em 2018 a gente teve em vendas, né, as 123 unidades de 2018, a gente teve 10 bilhões de reais que circularam em vendas dessas áreas. Me desculpe. E a gente gerou de empregos diretos, formais, informais, permanentes ou temporários, mais de 89 mil empregos, né? Em remuneração para essas pessoas, se gerou mais de 2 bilhões, né? Em valor agregado ao PIB do Brasil, mais de 3 bilhões, quase 4 bilhões, né? A gente tem estados do Brasil que geram em torno de 9 bilhões, 10 bilhões de PIB para o país. Então, a gente começou com esses dados a mostrar qual a importância do turismo em áreas protegidas, né, para a economia do Brasil. É isso que foi a grande mensagem que a gente está passando com essas informações, né, para a sociedade. E a gente calculou em 2018 também a quantidade de impostos gerados, né? Então, considerando os impostos federais, estaduais e municipais, no total, a gente teve mais de 1 bilhão diretamente gerado em impostos, né? Então, isso é importante, a gente mostra o orçamento do ICMBio e a quantidade que a gente gera diretamente de impostos, e é muito maior do que o governo disponibiliza para a gente fazer a gestão dessas áreas. E a gente, nos relatórios, a gente oferece esses dados por unidade de conservação. Então, hoje em dia, todas as unidades que mandam dados para a gente, elas têm essas informações para poderem gerar os seus relatórios locais, né? E mostrar isso para a sociedade local. E isso tá mostrando, a gente vê, por exemplo, assim, a importância, né, em algumas unidades. Então, por exemplo, ali, Jijoca de Jericoacoara, né? Do PIB municipal, quase todo o PIB municipal é o PIB gerado pelo turismo do ICMBio, de Jericoacoara, né? E de impostos, quase metade do PIB do município é a geração de impostos pelo município, pelo Parque Nacional de Jericoacoara. Então, assim, esses dados que a gente vem mostrando para muita gente, inclusive na esfera federal, né? E vem chamando a atenção de muitas pessoas. Então, o orçamento do ICMBio em 2018 foi de 682 milhões, né? A nossa arrecadação foi 78 milhões. A arrecadação, que era a informação que a gente mostrava antigamente para o governo, né? Que era uma análise, a gente chama de análise financeira. Então, o nosso orçamento, a gente passava a mensagem de que o nosso orçamento era 9 vezes maior do que o ICMBio arrecadava, com ingressos, concessões, né, arrendamentos. Então, o que a gente dizia para o governo federal? Que a gente gastava muito mais do que a gente arrecadava. Né? Essa era a mensagem que a gente passava. Quando a gente passou a fazer esses relatórios econômicos, a gente começou a mostrar essa informação, né? Que a nossa geração de impostos é 1,6, mais de 1,5 vezes o nosso orçamento. Né? Então, em 2018, a gente gerou mais de 400 milhões de impostos excedentes, né, para o governo federal. Quando a gente coloca o efeito direto, né, que é o efeito do gasto do visitante diretamente na economia, né, sem os efeitos multiplicadores, a gente mostra que o efeito direto do gasto do visitante em volta das unidades de conservação é 31 vezes maior que a nossa arrecadação.
Quando a gente coloca o efeito total de 10 bilhões, o nosso efeito total é 134 vezes maior do que a arrecadação do ICMBio, né? Então a gente começa a ver a perspectiva, mudar a perspectiva que a gente vinha apresentando para a sociedade, né? E aí quando a gente coloca os benefícios do número de empregos, a geração de renda, do PIB e dos impostos, isso fica mais claro, né? Então, quando a gente pega assim o nosso orçamento e o efeito total, a gente pode dizer que a cada R$ 1 que vem para o ICMBio em orçamento, a gente, em 2018, a gente gerou R$ 15 para a economia brasileira, né? Então, esse é um mantra que hoje a gente tem no ICMBio, que todo mundo que trabalha no ICMBio e na área ambiental, na MMA, eles sabem dessa informação. Cada R$ 1 investido no ICMBio gera 15 na economia. E para finalizar, eu quero mostrar algumas publicações que a gente vem fazendo, né? E eu acho que quem tiver interesse, isso tudo vai estar disponível no site. Então, eu mostrei duas publicações para vocês, né? A monitoramento da visitação, com esses dados de 20 anos que a gente coletou, né? Os impactos econômicos disso, as contribuições econômicas disso, que é uma forma que a gente desenvolveu para poder a gente se comunicar com o lado negro da força, né? Porque para quem é ambientalista, para quem é ecologista, né? Para quem sabe o valor da natureza, intrínseco da natureza, não precisa desse tipo de informação, né? Mas quando a gente começa a falar em época de política, quando a gente começa a falar com político, com gente que está pensando em voto, que está pensando em orçamento, a gente precisa falar essa linguagem, né, para poder a gente comunicar, não parecer assim, que a gente só estava falando da borboleta que bate asa, a gente falando assim, linguagem que essas pessoas entendem, né? Isso é uma coisa que tá vindo muito forte, assim, a questão do capital natural, questão de investimento, questão financeira e econômica das áreas protegidas, é uma conversa que a gente vê crescendo muito nos congressos internacionais, né? Congressos de unidade de conservação, congressos mundiais de conservação. Esses temas são cada vez mais em voga, assim, porque esse tipo de informação ela é importante, tão importante quanto informação como valores espirituais das áreas protegidas, que também são muito importantes. Mas da mesma forma, a gente falar essa linguagem econômica também é importante. Faz toda a diferença, dependendo do público que você está conversando. E para finalizar, vou mostrar aqui só as publicações que a gente fez esse ano, o ano passado e esse ano, para vocês saberem que isso existe no ICMBio, né? Foi um esforço bem grande que a gente teve nesses 4 anos agora, de sistematizar informações, né? Manualizar informações. Porque, assim, os gestores estão muito satisfeitos com isso, porque eles já têm muita coisa para fazer na ponta, então quando a gente diz assim exatamente o que é para fazer, como é que faz um plano, como é que faz um monitoramento, para eles é muito mais fácil do que eles terem que criar esses métodos nas suas próprias unidades, né? Então, isso aí está lá no site do ICMBio, vocês entram na aba Publicações, e aí na aba Publicações Diversas, e vocês vão encontrar todas essas publicações. Então, hoje a gente tem um roteiro para plano de uso público, né? Você vai lá e explica como é que você faz, como é que o processo encaminha, quais são os itens que a gente recomenda que tenham no plano, né? Uma das ferramentas que a gente usa para fazer os planos de uso público, que é uma das ferramentas mais interessantes para você entender como é que funciona a visitação, é o ROVUC, Rol de Oportunidades de Visitação e Unidade de Conservação. Esse ano a gente publicou a segunda versão desse manual, e ela vem com esse manual vem com um mapa, que é essa figura da direita, que sistematiza toda a informação do roteiro nesse mapa. Essas publicações a gente conseguiu imprimir. Essa do ROVUC, o mapa vem dobrado dentro da publicação. Então, é um mapa que a gente fez para ser colocado na parede, né? Da unidade de conservação ou de qualquer outra área. A gente publicou bastante. Eu acredito que se a professora pedir, é capaz de o ICMBio disponibilizar alguns. Que a gente quer disseminar essas informações. Então, ficaram bem legais essas publicações. Esse aqui também é um manual de métodos para monitoramento de número de visitas em unidades de conservação federais, né? Aí você tem diversas informações lá dentro, entre uma delas é a árvore de decisão, né? Então, por exemplo, ali você tem a unidade de conservação. Tem dados disponíveis? Sim ou não? Então, se não tem, elaborar o protocolo de manejo de número de visitantes, né? Protocolo de monitoramento de número de visitas.
E aí você tem um acesso ilimitado, você tem múltiplos acessos. Dependendo do tipo de acesso, você vai definir se você vai fazer contagem ou amostragem. E aí lá no final você vê se você vai utilizar contagem direta manual ou contagem direta automática. Além disso, hoje a gente tem um manual para fundamentos de planejamento de trilhas, né, para quem trabalha com trilhas. A gente tem 5 classes de trilhas hoje, cada uma dessas tem tamanho, forma de manejo, equipamentos facilitadores que você pode colocar ou não nas trilhas, trilha em áreas primitivas, trilhas para turismo equestre, né, então uma diversificação ali de parâmetros para cada uma dessas atividades, né, e tipo de experiência que a gente quer oferecer. A gente tem o manual de sinalização de trilhas, que é essa que eu falei, que a gente usa 2 latinhas de spray ali, né, vocês podem ver, tem uma trilha, eu acho que essa trilha do Jaú, do Parque Nacional do Jaú ali, que você pode fazer de caiaque, né, a trilha. A gente tem um manual de interpretação ambiental, também, que foi publicado um pouquinho antes, né? Tá com outra identidade visual ali. E a gente também publicou, a gente tem 2 publicações sobre turismo de base comunitária também, um caderno de experiências e o Princípios e Diretrizes, que foram publicados em 2019 e 2018, que trazem as nossas orientações também para esse tipo de atividade, que é uma atividade que vem crescendo bastante, a gente vem dando bastante atenção para esse tipo de visitação também nas unidades, e o nosso manual de sinalização, que foi republicado em 2018, mas ele é um pouquinho mais antigo, né? Então, esses manuais eu só coloquei para vocês saberem que existe, se alguém tiver interesse, poder acessar esse tipo de informação, né? Eu mandei muita informação para vocês nessa apresentação, né? Eu sei que tem muita informação, por isso estou dizendo que a apresentação está disponível também, para vocês poderem consultar, né? Essas informações também estão nos relatórios, e eu espero que vocês tenham, sim, possa ter passado um pouquinho como é que é a nossa vida lá no ICMBio, o que a gente, na Coordenação Geral de Uso Público, o que a gente está fazendo nesse momento, né? Além de concessões, porque a outra grande área que a gente vem trabalhando é a questão das concessões, né? Os editais, isso é uma demanda que está muito forte dentro da casa também, a gente vem trabalhando bastante, mas isso é o que mais aparece, mas a gente tem toda uma base de conhecimento que a gente vem construindo lá dentro também, que está sendo muito importante para que esse crescimento, a delegação de serviços, o número de visitantes possa crescer de uma maneira ordenada, sustentável, tanto o crescimento quanto a questão de minimização dos impactos, né? Eu espero que eu gastei um pouquinho mais de 30 minutos, mas eu espero que tenha tido algum proveito essa apresentação para vocês. Vou sair aqui do modo exibição. Vocês estão aí ainda? Todo mundo, Tiago. Nossa, foi muito, muito clara a sua apresentação, muito objetiva, e tenho certeza que surpreendeu a maioria dos estudantes, no sentido de ver, gente, como que vocês estão avançaram bastante nos últimos 20 anos, né, nos últimos 15 anos, e de forma extremamente eficiente. E eu concordo. O IBAMA e ICMBio depois também trabalhava sem essa visão mais econômica, né? A gente estava falando realmente para nós mesmos, né? E isso é a grande falha que a gente vê nos últimos anos sendo sanada. Isso é muito bom. Então, alguma coisa do que você apresentou eu já tinha visualizado, né? Mas você trouxe muita propriedade e muito conhecimento para a gente. Eu te agradeço.